O jornalista e historiador Marcos Saldanha Barbalho Júnior, mais conhecido como Marcos Saldanha, assume no dia 10 de junho a cadeira número 23 do IHGM, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. E para falar sobre esse assunto, recebo ele, Marcos Saldanha. Marcos, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Obrigado, meu querido amigo, Adalberto Júnior, aos nossos ouvintes, da Rádio Universidade. É sempre um prazer conversar, bater um papo com vocês aqui e falar, de história, Isso é muito bom, é muito legal, ainda mais esse momento aí que a gente está dando esse passo importante, Instituto Histórico que completa 100 anos, então um privilégio poder entrar na casa de Antônio Lopes no ano do centenário. Maravilha. Carol, a gente está aqui há muito tempo, Rádio Opinião, eu já te apurrinhei muito para te trazer aqui, para falar sobre história, sobre, enfim, educação, jornalismo, mas nunca deu por conta dos horários, Você tem que levar filhos para o colégio, enfim, aquele horáriozinho ali era bem complicado para a gente fazer ao vivo no Rádio Opinião. Felizmente, você é uma pessoa de fino trato aqui com a gente no jornalismo, sabe? Uma amizade muito grande e de muita felicidade agora você entrando no Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Primeiro, antes de mais nada, parabéns, inclusive, por essa conquista, Eu queria saber de ti, desse instituto que tem uma bela história, influenciada também pelo imperador Pedro II, que foi um grande empreendedor nessa linha com o Instituto Nacional, e ações, claro, de estudiosos locais para a abertura dessa instituição que é importantíssima, como você bem falou, 100 anos, 100 anos. Como é que é para você ingressar agora nessa instituição, dentro dessa sua linha, além de jornalista, você, como historiador, ingressar nessa instituição? Pois é, eu fico muito orgulhoso, sem dúvida, de estar numa instituição que é reconhecida, existe o Instituto Histórico Brasileiro e existe o Instituto Histórico Maranhense. E o Instituto Histórico Maranhense, ele reúne, são 60 pessoas, são 60 membros que fazem parte do Instituto, e existem os patronos, que são das cadeiras dos fundadores. O Instituto Histórico é a casa de Antônio Lopes. Antônio Lopes foi um grande nome no século XIX, que construiu uma identidade ligada à história, ligada à geografia, ligada ao jornalismo. Então, não tem como você estudar Alcântara sem ler Antônio Lopes. A obra de Antônio Lopes, por exemplo, ela é fundamental para história de Alcântara, por exemplo. Isso só para falar, além de cultura popular. Então, ele é um grande nome. Então, o espírito do Instituto Geográfico, ele é exatamente esse. Nesses 100 anos, além de propor estudos e pesquisas, ele também tem uma casa ligada à valorização do conhecimento histórico e geográfico, a preservação. Então, isso é importante. Então, eu me sinto com essa missão, como professor também que sou, como comunicador que sou, de tentar, a partir de agora, a partir da posse agora no próximo dia 10, aproximar, esse é meu objetivo sobretudo, tentar aproximar o Instituto Histórico com as suas ações, seja a publicação de livros, esses membros todos têm uma produção ativa, produção de artigos, enfim, mas, sobretudo, aproximando das pessoas, quer dizer, aproximando das escolas, aproximando da faculdade, no sentido de que exista um pertencimento maior das pessoas em relação ao patrimônio histórico, à própria história, à sua identidade, mas também a um instituto que se coloca no papel de guardião desse saber, dessa memória. Então é engraçado porque é um tempo que a gente vive onde muitas tradições estão sendo perdidas, quebradas, e muita gente fala assim, parece estar fora de moda, as academias, os institutos, mas eu acho que é justamente o contrário, eu acho que a gente pode ressignificar essas casas. A gente pode dar novo sentido. Uma inspiração que eu tenho, por exemplo, na Academia Maranhense de Letras, é muito meu amigo José Neres, que é um professor também de língua portuguesa, é escritor, e esteve na casa, e a entrada dele, ainda jovem, tudo, fez isso, deu uma leveza para a casa, deu a ideia da casa abrir
para um professor que é de escola, que não é um professor necessariamente do meio acadêmico, mas que transita nas escolas da educação básica, eu acho que isso comunica com o novo público, é saudável para a academia e é bom para ele. Então, eu imagino que no Instituto possa acontecer algo muito parecido. A gente tenha, com a minha entrada lá, a gente possa ajudar com essa coisa da própria comunicação da casa, né, fazendo isso, mas a própria presença de um professor que tem uma ligação muito próxima da educação básica, mais do que a educação de nível superior, ela pode ajudar a aproximar a casa mais desse público, que é muito amplo, que é muito grande. E sem isso, eu não vejo como essa casa chegar aos 60 anos e continuar cumprindo a sua função, né? Eu acho que é um passo necessário que eu estou dando e que a casa está dando junto, então eu acho que é um encontro legal. Tu me forçou aqui a adiantar a minha pergunta, né, que seria depois, que era justamente sobre isso, né? Sobre esse desafio, que é justamente dar esse tom atualizar. Sabe? Uma instituição centenária, né, representativa demais, que já teve muitos serviços, ainda tem, mas já teve, né, historicamente, muitos serviços prestados, né, na produção científica, né, congregando vários conhecimentos, né, anteriores e que ajudaram a moldar o conhecimento que é passado hoje em dia, mais atualizado, enfim, tem uma série, digamos assim, né? E como atualizar isso? A gente estava conversando, né, agora há pouco em off, sobre o seu canal no Instagram, né? Como é isso da comunicação hoje em dia, através das redes sociais, e que pode ser justamente uma ferramenta aliada para atualizar, para deixar as pessoas próximas e, enfim, outras pessoas, mais gente ainda ficar te conhecendo e conhecendo a instituição, né? Como você bem falou, pessoas começam a falar com você, isso por conta de uma rede social falando de história, especificamente história daqui do Maranhão, que é belíssimo. Pois é, sabe, Adalberto, eu acho que essa coisa do momento que a gente está vivendo, de fortalecimento do que a gente chama de história pública, é você fazer uma história, seja onde for, mas uma história que pense as questões atuais, as questões da agora, as questões do cotidiano das pessoas, né? Eu costumo dizer que a gente não vive no passado, a gente vive o agora. Agora a gente tem fome, agora a gente tem sede, agora o nosso time ganha, agora o nosso time perde, agora a gente tem desejos, o que é que a gente deseja, o que é que a gente... É tudo agora, é tudo agora. E quando a gente volta ao passado, a gente volta ao passado a partir de necessidades, a partir de demandas, de questões do presente. Então, o passado ele não muda, mas o presente muda. As nossas demandas, necessidade, desejo muda. Então, a gente sempre vai revisitar o passado com perguntas diferentes. Então, eu acredito que a história pública ela é fundamental para isso. A gente precisa levar o debate histórico para as rodas de conversa. Na verdade, é como se a gente retomasse a roda do bar. As pessoas iam para o bar antigamente e entravam questões variadas de debate. E a história, ela precisa estar na mesa do bar. A história das eleições, as histórias de política, as histórias de telenovela, as histórias... Então, o que a gente tem feito na internet é esse diálogo de proximidade com as pessoas. As pessoas, é curioso isso, elas gostam de curiosidade, muito. A história de Ana Jansen é uma história que gera um interesse absurdo. O nome Ana Jansen carrega uma marca de interesse com mitos e lendas. Mas será que tudo que as pessoas conhecem é efetivamente a história? Talvez não, mas há uma abertura na lenda, no mito, que pode te permitir abrir um debate sobre a história. Então, se a pessoa, através daquela curiosidade, você encontrou um meio para dialogar com ela, por que não fazer isso e, a partir dali, entregar outras coisas? Então, no canal, que é o que você perguntou no Instagram, o que a gente tenta fazer é isso. E sem ter medo, e aí é um outro elemento importante na história pública, de uma exposição. Porque o debate na academia, ele é maravilhoso, ele é necessário. Inclusive, o que vai para a história pública, ele passa para a academia, ou seja, eu faço os vídeos na internet, eu faço um programa de rádio que é o História em Debate, mas por trás disso tem estudo. Eu tenho que ler os livros, eu tenho que entrevistar as pessoas, e eu sou um leitor, né? Eu pesquiso dissertações, então é importante dizer isso. Então, agora, o que não quer dizer que eu não erre.
Claro que, em certa medida, quando eu vou para o vídeo e tento aproximar aquela linguagem, eu posso cometer equívocos, claro, eu estou aberto para isso, e o que é legal é que isso abre para um diálogo, ao contrário daquela ideia de, mas vem alguém que não é historiador e vai me contestar ou vai me corrigir. Saldanha, eu queria que tu convidasse as pessoas agora para o dia 10 de julho, né, que vai acontecer lá no auditório da Academia Maranhense de Letras. É um auditório que não é grande, mas é muito aconchegante, é muito confortável, é muito representativo. Quer dizer, a Academia Maranhense de Letras é a casa do Antônio Lobo, recebendo o Instituto Histórico Geográfico, que é a casa do Antônio Lopes. Então, eu achei que era muito simbólico esse encontro, e que é simbólico, embora seja no Instituto Histórico Geográfico, nós, professores, jornalistas, ocuparmos também esse espaço, né? Quando eu digo nós, porque não vou sozinho, você, meu amigo, quer dizer, os nossos colegas jornalistas e os nossos colegas professores, eles irão. Então, eu acho que é uma vitória coletiva, né? Quando a gente chega no Instituto Histórico e está entrando, a gente tem que lembrar que é um pouco assim, a minha geração está chegando nesses lugares, os meus amigos estão chegando nesses lugares, a minha turma está chegando nesses lugares. Eu acho que isso é legal, abre portas para esse diálogo. Eu acho que nesse sentido, é uma vitória ampla, né? E eu fico muito orgulhoso e muito feliz. E queria convidar todo mundo, é 10 de junho, a partir das 19 horas, lá no auditório da Academia Maranhense de Letras. É uma sessão solene, né? É a posse, mas toda posse é feita dentro de uma solenidade, é dentro de um evento do Instituto. Maravilha. Olha, que esse período que você passar lá no Instituto, que é como eu já disse, uma instituição extremamente importante e representativa para a gente, né, para a nossa história, para a nossa geografia, para tudo, né, que diz respeito a essa produção científica e essa presença social, ela é muito importante, e que você traga justamente essa coisa toda que você trouxe para cá, para essa entrevista, leve também para o Instituto, enfim, fazer essa instituição mais brilhante ainda do que ela já é. Acabei de conversar aqui com o Marcos Saldanha, que assume a cadeira número 23 no dia 10 de junho, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Muito obrigado. E eu que agradeço, e convidar também as pessoas que quiserem seguir a gente nas redes sociais, @Marcos com U, né? Marcos Saldanha. A gente está lá para conversar, né? História pública para todo mundo. Também. E isso, juntos, eu e vocês. Maravilha. Você confere, melhor dizendo, outras entrevistas aqui em www.universidadefm.ufma.br. Fique ligado nas nossas redes sociais, nas plataformas de áudio também. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, Mayra Nogueira comigo aqui na mesa e também apresentando, e ela assume agora sessão das 18 com muita música boa para você, iniciando a semana para cima. Fique com a gente de segunda a segunda, Mayra Nogueira, né? De domingo a domingo, de segunda a segunda. Jornal Rádio Universidade, de segunda a sexta. Música boa, é aqui na 106. Olha, lembrando, o nosso aplicativo oficial, vai lá, dê uma conferida, a gente tem vídeo, áudio, informações, tudo sobre a Rádio Universidade você encontra por lá e também no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá. Já estou com você aqui no Sessão das 8. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal